Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre representação de caracteres. Então, o que significa isso? Por que a gente vai falar sobre eles? Como a gente já conversou, tudo que é armazenado dentro de computadores é armazenado através de uma sequência de bits. E essa sequência de bits, na realidade, está sendo organizada em bytes, então cada posição de memória tem bytes. Então a gente começa com bits, depois a gente agrupa 8 deles em bytes, e aí cada posição de memória, cada endereço de memória tem uma certa quantidade de bytes. Então isso aqui tem um endereço de memória. Ok? Então cada posição de memória tem o seu endereço em bytes. E quando a gente começa a pensar, poxa, um byte representa qual caractere? Isso vai depender da nossa interpretação, até mesmo o fato de que esse byte está ou não representando um caractere. Lembrando que essa sequência de bits pode representar qualquer coisa, dependendo da pessoa que está interpretando. E aí nós tivemos muitos processos de encontrar representações. A gente vai começar a falar no formato ASCII, depois a gente vai falar de uma tentativa de expansão até chegar no UTF aqui, tá? Mas qual a ideia geral? A ideia é que no início os primeiros computadores, cada um decidiu que ia armazenar os bytes de algum formato que era peculiar, e aí você copiava dado de um computador para o outro e você não entendia quais eram as letras porque não tinha nenhuma convenção nessa direção. Até que surgiu, no caso, ASCII foi um dos primeiros a colocar, ou pelo menos o primeiro que a gente vai falar aqui, tá? E o formato ASCII, ele codificava todos os caracteres, ele codificava os caracteres com 7 bits, então os primeiros caracteres do 0 ao 127 eram padronizados, e com isso a gente pelo menos conseguia levar um texto de um lugar para o outro sem ter problemas de uso ou de detectar ou de problemas de interpretação, desde que estivesse nesse universo. Só que começaram a aparecer outras coisas ali, então a gente vai comentar um pouco mais, mas o ASCII original não tem acentos, então você não podia colocar caracteres acentuados, e depois você tem muitos símbolos a serem representados, então começaram a surgir outras extensões e formatos para usar os outros bits. Então a gente tinha uma tabela de 0 a 255 valores, quer dizer, 8 bits aqui, 1 byte. A gente falou que até os 127 isso aqui é padronizado. Tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter o formato padronizado já para esse pedaço, mas esse pedaço aqui era flexível. Na verdade, o ASCII não padronizou esse formato, e ao não padronizar, você vem, eu vou botar acento do meu lado, você vai para outros lugares, botam símbolos deles, você vai para árabe, para outros lugares, eles vão usar outros símbolos, russo vai usar outros símbolos, e lugares como China, Japão, não cabe 128, não é suficiente nem para botar o alfabeto deles. Então, existiu todo um outro padronização ISO com um monte de variações, cada uma para um lugar diferente, e você tinha que ter consciência sobre qual variação que você estava usando para poder colocar esses caracteres de forma correta na tela ou interpretá-los corretamente. Foi possível nesse momento, então, que esses caracteres fossem representados e as pessoas usassem, mas isso aí não era conveniente porque para alguns idiomas faltavam caracteres e para outros você tinha problema de comunicação entre dois idiomas, às vezes de símbolos parecidos, mas que não eram iguais ou não tinham todo o problema lá. Tá bom? Então esse passou a ser o grande desafio lá na hora, tá bom? E aí com esse desafio, o que nós temos, o que a gente consegue fazer? A gente precisa agora tentar, de alguma forma, encontrar uma representação que coubesse todos os caracteres, certo? Então a gente precisa agora ter uma representação onde todos os caracteres possíveis, ou pelo menos uma grande vantagem dele, uma grande quantidade deles, aparecesse para a gente, tá? E como é que funciona isso e como que a gente vai conseguir olhar esse cara? Bom, aí que surgiu a ideia do UTF, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois, que você já deve conhecer, por exemplo, o TF8, o TF16, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre codificação de strings. Nós temos 2 caminhos para codificar strings, tá? E é importante a gente tentar olhar isso de uma forma diferente, né? Então, como eu vou codificar strings, a gente vai falar um pouco sobre como armazenar na memória e algumas operações comuns com strings que a gente vai falar ao final desse pedaço aqui, tá bom? Então, vamos lá.
Tabela ASCII. Cada representação, cada bit, conjunto de 7 bits significativos, o que significa isso? Significa que eu tenho um byte e esse cara aqui é 0. Não é que eu tenho uma entidade de 7 bits, eu tenho um byte, 8 bits, e esse cara da esquerda é o 0. Então, se a gente quiser pegar aqui, por exemplo, a letra A gente vai representar 65 aqui. Vai colocar o valor 65. Tá bom? O que é o 65? 65 é esse cara aqui, ó. Tenho 3 bits, agora faltam 5 bits zeros aqui. Esse é o número 65, tá? E tem uma característica bem interessante, tá? Que foi feita, talvez até proposital. Nós temos agora o A minúsculo. Esse aqui é o A maiúsculo e o A minúsculo é 97. O que é o 97? O 97 é isso aqui. Recapitulando de uma aula anterior, então, se você quiser, se você sabe que você tem um caractere maiúsculo e você quer transformá-lo na versão minúscula dele, basta você fazer, se esse cara aqui está no T0, você pode fazer o I T0, T0, 32. Por quê? Porque eu eu vou ativar esse bit dele. Só se você tiver um caractere maiúsculo, observa que isso vai valer para qualquer um caractere, qualquer letra sua. Você passa de maiúsculo para minúsculo assim, e você passa de minúsculo para maiúsculo fazendo um AND e exatamente com esse bit zerado aqui, tá? Então você vai fazer o seu T0, T0. O que você precisa fazer? Você precisa de 12 bits uns, sendo que o bit 5 vai estar zerado. Então a gente vai fazer aqui, eu vou colocar em binário para poder mostrar esse valor, né? 0, 0, 0, 0, 0. Se eu fizer isso aqui, eu vou destruir, né? Então vamos pegar aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai botar um 0 e vai colocar isso aqui lá para frente. Quando a gente usar essa representação, eu estou zerando exatamente o bit, certo? Esse bit, e com isso a gente consegue trazer o caractere de minúsculo para maiúsculo, tá? Então eu posso fazer um ou I ou um AND I para transformar de maiúsculo em minúsculo cada um dos caracteres nossos, tá bom? Ok? Bom, então aqui estão nossos caracteres, pode ver que nós temos os números aqui, tá? Nós temos os números, nós temos os símbolos, nós temos operadores aritméticos, certo? Nós temos o espaço, que é o 32, nós temos outros caracteres aqui, e nós temos aqui no iniciozinho, certo? Na verdade nós temos aqui, ó, vários caracteres que são chamados caracteres de controle, tá? Então nós temos, se você pegar o seu caractere, o LF, o CR, que compõem fim de linha, eles estão aqui. Então nós temos caracteres para representar múltiplas coisas. Escape, nós temos o tab aqui também, certo? Nós temos o, como é que chama? O bell, né, que toca um sininho quando você tenta interpretá-lo também. Então nós temos múltiplos caracteres e esses múltiplos caracteres também são representados, representam símbolos e tudo mais. E tem uma outra coisa importante que é muito comum a gente falar em ordem lexicográfica. E aí vocês vão encontrar que você vai comparar caractere por caractere de uma string e você vai colocá-la em ordem de acordo com os caracteres e caracteres. E é por isso que quando você manda ordenar as coisas no seu computador, os números aparecem antes das letras, ok? E letra maiúscula aparece antes de letra minúscula, porque você vai pegar e vai ordená-los como números, e os números estão crescendo aqui. E aí, se você aparecer outros símbolos, você tem na tabela aqui ASCII a ordem relativa desses símbolos, tá? Então, esse é o formato ASCII. A gente tem os 7 primeiros bits. Se a gente quisesse avançar com eles, a gente chegaria no ISO 88591, também conhecido como Latim 1. E esse Latim 1 tem uma variação dele, que é chamada de Latim 15, que surgiu lá no ano 2000, quando apareceu o símbolo de euro. A diferença entre os dois é que tem o símbolo de euro no Latim 15, tá? Então, o que a gente está falando aqui é esse ISO 88591. Essa é a codificação que a gente usa mais aqui no Brasil, quando a gente vai falar, não chegando no TF, certo? Essa codificação foi mais usada para a gente aqui, são os países de língua latina que usam esses símbolos, tem letras acentuadas, então nós temos o A acentuado, nós temos o A maiúsculo acentuado e por aí vai.
Observa que quando você coloca a letra acentuada, aquela comparação simplesmente numérica não vai funcionar, relembrando que esse cara está codificado do 128 até o 255, então um A agudo vai estar lá no final. Se você vai comparar ele com a letra B, por exemplo, o B vai estar bem mais cedo que ele, porque o B vai ser menor do que o nosso 128, né? Então o B está lá atrás, no 66, ou se for maiúsculo, né? Ou 98, enquanto o A agudo vai estar lá para frente. Mas ainda assim foi possível codificar as letras acentuadas. O problema é que quando você manda esse arquivo para outras pessoas, você precisa olhar e você precisa passar essa codificação para ela, senão ela não vai conseguir detectar. Tá? E aí surgem várias formas, várias alternativas de software que tentam ajudar você, mas uma das mais espertas tentava descobrir o idioma que você está falando pela frequência das letras que aparecem no que você escreveu. E isso funciona bem comum, exceto de vez em quando que não funciona e aí você fica louco, aparece aquele monte de interrogação em alguma mensagem ou às vezes no e-mail seu. Tudo isso deveria ser passado, mas a gente ainda encontra arquivos antigos e ainda recebe ainda sistemas que não trabalham com isso, certo? E que vai ter a ordem alfabética errada por causa desses símbolos, até aparecer uma codificação chamada UTF, onde ela tenta representar todos os caracteres possíveis, certo? Então ela vai ter uma codificação aí com múltiplos bits que tenta representar todos os caracteres possíveis, tá? Poxa, o que significa todos os caracteres ou símbolos possíveis? A gente tem que olhar e tem que tentar entender que existem outras línguas com outras simbologias, inclusive com informações diferentes sobre o que significa, se é só uma representação gráfica do mesmo caractere ou qualquer outra coisa assim, tá? Bom, no UTF, cada caractere é representado no que eles chamam de code point. Então, eu tenho um número, que é um code point, e eu tenho esse caractere. Então, se a gente tentar olhar esse caractere, você vai encontrar coisas como o mais e um número, por exemplo, 0048. Isso aqui é a letra H. Tá? Então, isso aqui é o que eles chamam de code point. Tá? Coincidentemente, deixa eu voltar aqui e a gente vai olhar o 48 em hexadecimal. Ele casa, tá vendo? Então, na realidade, os primeiros code points, eles casam com o ASCII original. E isso ajuda um pouco, certo? Na realidade, foi feito propositalmente, mas isso ajuda um pouco. Existe uma codificação chamada UTF-8 que aproveita esse efeito e armazena as strings que estão com os primeiros caracteres exatamente da mesma forma que a gente tem o ASCII. Só que, quando a gente começa a pensar, eu preciso então do TF, que vai me representar cada caractere como code point, e depois a gente precisa de uma codificação deles para poder colocar na memória. Essa codificação que a gente vai colocar na memória podem ser 8 bits, 16 bits e assim sucessivamente. Então eu vou trabalhar com o TF-8, que é o mais comum nosso, e aí a gente precisa tentar encontrar uma forma positiva de representar. O TF-8, propriamente dito, deixa eu colocar aqui, inserir uma folha, né? O que acontece com o TF-8? O TF-8, ele permite a gente representar os caracteres de 0 até 127 com 1 byte. Mas se a gente precisar de mais caracteres, e aí eu estou falando aqui no caso, esse cara aqui é o nosso 0, né? Esse aqui é o 0x7f, só para ficar fácil da gente representar a nossa sequência, significa que agora eu preciso olhar mais caracteres e eu preciso dar um jeito de encontrar essa codificação para eles. Então assim, vamos colocar um D e um até. Então se eu fizer aqui o nosso 0, tá? E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, até o nosso 7F. Tudo bem? A gente vai representar esse cara aqui com apenas a nossa representação aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o valor que a gente quer, tá? Então representa o nosso 7 bits aqui. Se a gente quiser avançar aqui agora e tentar pegar o próximo, quem seria o próximo? O próximo seria o 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Esse aqui seria o 80, a gente tem que andar um pouco mais para frente e a gente vai andar até o 7FF. Ou seja, eu vou pegar mais um lote aqui.
Como que a gente faz isso agora? Agora a gente vai precisar dar um jeito de diferenciar esse caractere do próximo, e a forma de diferenciar esse do próximo é fazer isso aqui, começar o nosso dígito diferente. Então, se eu tiver 110, eu vou poder colocar V, 5 bits aqui, e a gente vai ter que gastar mais um byte, que vai ser 10 e 6V. Então agora a gente consegue trazer 11 bits aqui, e eu vou representar 11 bits aqui de caracteres. E a gente vai fazendo a mesma coisa para outros elementos mais para frente, né? Então agora eu vou pegar agora o nosso próximo valor, né? Quem é o nosso próximo valor? É exatamente o sucessor ali, 800. Eu não vou botar os zeros à esquerda agora não, tá? Porque já está ficando bem mais cheio, né? E a gente vai fazer FF. Como é que a gente faz isso? A gente segue exatamente a mesma ideia, só que eu vou fazer aqui, ó, 0, tá? Então a gente consegue representar 4 bits aqui, e aí aqui para frente a gente vai fazer 0, V, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 mais 4, 12, 16 bits. Então agora eu sou capaz de representar 16 bits aqui. Então essa é a nossa codificação daqui para frente. Então a gente vai avançando e vai colocando mais elementos para frente, e é importante notar uma propriedade bem clara de quando a gente vai pegar um valor desse, porque a gente sempre tem que pensar que quando você está processando uma string, você pode processar lá para frente, mas você pode querer voltar. Então você precisa saber quantos caracteres tem nela. E você consegue saber quantos caracteres tem na sua string se você lembrar que toda vez que tiver 0 aqui, isso aqui é complemento de algum número anterior. Então você conta quem está desse lado. Esses caras aqui você não conta. E você vai saber quantos caracteres tem na sua string, mesmo se você não sabe que caractere é esse. Tá? Então é bem interessante que você basta olhar os 2 bits mais significativos. Se tiver a combinação 0, você não conta aquilo ali como um caractere, e você vai contar somente o outro caractere lá. Tá bom? Deixa eu botar aqui agora. Então vamos completar essa tabela para vocês. O próximo elemento ele vai estar bem mais para frente agora, né? Então nós temos o 1, 2, 3, 4, que é exatamente o sucessor desse anterior. E aí a gente vai até o 1F, F, tá? E o que esse cara faz agora? Esse cara aqui vai ter, obviamente, 1, 2, 3, 4, 0, V. E aí o que ele faz? Ele vai ter 3 desse aqui. Então eu vou escrever assim para ficar mais fácil. Tá? E aí o que a gente faz? Então se ele tem 3, eu estou gastando 4 bytes por enquanto. A gente tem uma versão com 5 e uma versão com 6. Tá? Então o TF8 ele pode ter de 1 a 6 bytes. Certo? A escolha e o formato acaba sendo diferente. E aí vocês podem pensar, poxa, fica confuso, né? Como é que eu vou saber isso? Então tem uma tabela que ajuda você a codificar e decodificar. Esses dados são padronizados, então qualquer um que escrever nesse formato a gente consegue ler. E se você vai trazer para a memória, talvez você queira tentar uma outra codificação, você pode trabalhar. Mas você tem que lembrar que é bem importante você ter ciência que existe uma codificação e que você precisa olhar para ela, certo? Existem vários softwares que procuram usar uma outra codificação, que é a UTF-16. Então ele já começa com 16, acaba que muitos conseguem ficar compactados dentro dos 16, então você consegue ter alguma sinalização nessa direção também, tá bom? Bom, outra coisa importante, eu vou recomendar para vocês que leiam esse blog post. Eu queria chamar a atenção que é de 2003, e em 2003 esse autor aqui, esse Joel, ele virou e falou, né, já estamos em 2003 e é muito importante que vocês tenham noção do que é o TF e que parem de fazer coisa errada na hora de desenvolver software. Nós estamos em 2020, a gente ainda encontra um pouco disso, mas bem menos do que encontrava naquela época. Então é importante dar uma lida aqui como uma forma de vocês entenderem como codificação de caracteres é relevante e como a gente consegue fazer um software que converse com múltiplas linguagens, tá bom? Eu vou botar esse link lá na página também e você consegue, eu vou colocar esse link aqui embaixo no vídeo também, tá bom? Bom, agora só para falar outra coisa, quando a gente está codificando strings, é importante a gente pensar que eu preciso colocar uma string na memória. E o formato mais comum que a gente conhece e trabalha com string é terminá-la com o byte 0. É o formato que a linguagem C utiliza, tá?
que significa isso? Eu quero colocar olá, eu vou botar os 3 caracteres e aí eu vou botar um /0 no final. Geralmente quando você está programando em C, ele já coloca automaticamente esse /0 para você, então você não tem que se preocupar com isso. E essa string pode ter o tamanho que ela quiser, porque basta você encontrar um /0 lá no final e você sabe que ela acabou. O problema é que o /0 não pode ser parte da string, então se você precisa de, por algum motivo, encontrar uma string que tem um /0 no meio, esse formato não vai funcionar para você e você não vai encontrar uma solução aqui de recodificar esse formato. E também, se você quiser saber o tamanho da string, esse é o ponto negativo, você tem que percorrer a string inteira até encontrar esse tamanho dela. Existe um formato alternativo que já foi usado em outros lugares, onde o primeiro byte ou primeiros 16 bits, aí você vai depender do seu formato, você coloca um tamanho e depois você concatena com a string propriamente dita. Então você quebra essa string, ela acaba parecendo uma struct do C, né, onde você tem um campo que é tamanho e depois o campo que é a string propriamente dita. Então o que significa isso? Significa que você tem esse 3 aqui, você sabe que vai aparecer 3 caracteres para frente, tá? E esses 3 caracteres para frente, eles vão... você sabe que são só 3, porque tem o 3 lá. Vantagem que você sabe o tamanho desde o início, então você quer concatenar 2 strings, é bem interessante, você simplesmente sabe que você tem que colocar a partir da posição 4. Por outro lado, toda vez que você manipula a string, você precisa voltar e atualizar o tamanho dela. E também tem um cenário de que esse campo aqui acaba sendo finito, né? Então ele vai ter 8 bits, significa que a sua string só vai até 255. Se ele tiver mais do que 8 bits, se tiver, por exemplo, 16 bits, sua string só vai até 64K. Não importa o tamanho que você colocar aqui, sua string só vai até aquele tamanho. Você poderia até pensar em botar 32 bits, e aí você não tem memória para mais do que 32 bits. Você poderia usar isso, ou usar 64 bits, mas aí já começa a ficar muito grande nesse tamanho. Então, tem um trade-off entre esses dois formatos. Acaba que o formato mais comum que a gente encontra é esse formato terminado aqui em 0, tá bom? Bom, aí eu vou dar uma passada agora, só para a gente complementar, em algumas instruções de memória para a gente poder trabalhar com as strings. A gente já tinha falado do load word, do store word, tá vendo? E a gente vai trabalhar muito com string usando as instruções aqui de load store byte, né? Então nós temos essa aqui que vai ler 1 byte e essa aqui vai guardar 1 byte. Observa que eu tenho load byte e eu tenho load byte unsigned, certo? O que acontece? Se eu fizer um load byte, ele vai fazer a extensão de sinal desse byte. E normalmente a gente não quer isso aqui, né? Eu não quero pegar o bit mais significativo e fazer a extensão. Então é muito comum quando a gente trabalha com string que a gente faça um load byte unsigned, tá? Então a gente vai ter um load byte unsigned e o store byte aí já não é tão relevante, porque ele vai pegar só o byte, o valor ali e vai colocar na memória. Então a gente vai usar muito essas duas aqui para fazer nossas operações com strings. Tá bom, pessoal? Bom, a gente tem também, só para poder complementar a nossa tabela, nós temos o meia palavra, que vai carregar 16 bits. Então, se você quisesse codificar o TF16, você poderia usar esse cara aqui também, tá bom? A gente não vai codificar o TF16, então a gente vai olhar e vai trabalhar na sequência aqui direto com load byte unsigned e store byte. Ok, pessoal? Então a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exemplos para vocês. Até mais então.